Boa noite a todos. Eu queria que vocês pudessem dar um sinalzinho de joia, quem está conseguindo ouvir bem, beleza. Se alguns estão ouvindo, isso é sinal de que o som está correto, então quem não está ouvindo, a Ana precisa ajudar ali, Ana, e direcionar as pessoas para acionarem o seu microfone, o seu fone de ouvido. Então, vamos lá, né, para mais um dia aí da nossa semana da Pastoral do Dízimo, mais uma noite, na verdade, né? Mas o dia foi agitado aqui para a gente foi mandando ali para vocês a aula, já está disponível a aula de ontem. Quem não conseguiu, eu vi aqui pela pesquisa que tem mais ou menos ali na pesquisa mais de 50 pessoas que não estavam ontem, então tem bastante gente nova chegando. E isso é muito legal, é muito importante mesmo. Eu sei que às vezes a gente tem muita coisa para fazer e não consegue, né, dar conta de estar em todas as formações. E eu sei que esse horário, na verdade, está acabando as missas, né? Então, muita gente está saindo correndo da missa para poder estar participando da semana da Pastoral do Dízimo. Então, a gente sabe aí que tem algumas pessoas que estão chegando. Geralmente, eu dou uma tolerância de 5 minutos. Essa eu estou dando um pouquinho mais aí, porque eu sei que tem gente, inclusive comunidades que estão se reunindo, né, presencialmente, então tem aí um tempinho aí que a gente dá de tolerância em respeito àqueles que chegam no horário, tá bom? Então a gente tenta fazer aí um meio termo para que todos fiquem felizes, não diga assim, ah, não, o Jean demora muito para começar, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos vocês, aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu me chamo Jean, eu sou aqui da Dominus Evangelização e Marketing, nós somos uma agência de marketing e gestão que atende exclusivamente a Igreja Católica. Nós não trabalhamos só com o dízimo, né, com a realidade da pastoral do dízimo, nós somos uma agência de marketing, mas nós atuamos de forma muito concreta nessa realidade, né? Então, a gente trabalha com marketing digital, a gente trabalha com redes sociais, com site, com tudo isso, mas o dízimo acabou que nos tornou mais conhecidos, né? Será por quê, né, que a pastoral do dízimo nos tornou mais conhecido, né? É um grande desafio das paróquias aí, então acabou que por uma missão de Deus aí a gente começou a atuar nessa realidade e em alguns lugares eu tive a grata surpresa de chegar e alguns padres e bispos dizer assim, ah, você é o menino do dízimo, né? E aí eu disse, gente, eu estou começando a ser conhecido na igreja como o menino do dízimo, eu estou ficando, ou eu já estou ficando velho, né? Porque geralmente as pessoas de mais idade, a pastoral do dízimo, quando eu vou para os eventos, infelizmente ou felizmente, só os que se comprometem mais são aqueles que já estão muitos anos na igreja, o que mostra toda a fidelidade de vocês, mas também eu acho que é um desafio nosso fazer com que o jovem, que aquelas pessoas mais jovens queiram estar, né? Porque senão como é que vai ser o futuro, né? Então, eu motivo muito assim que a pastoral do dízimo precisa ter jovens, né? Eu estive na Amazônia e eu tive a grata surpresa de dar formação em algumas paróquias e tinha muitos jovens que eram da pastoral do dízimo naquela região. Então, isso é uma realidade bem diferente de muitos lugares. A gente já atua aí há um tempo, eu tenho um livro chamado Como Organizar a Pastoral do Dízimo, eu vi que alguns de vocês já compraram lá na loja, eu vi gente já adquirindo, a Ana me contou, eu fiquei bem feliz e o livro eu espero que ajude vocês, ele é um guia, ele é um manual, ele é um passo a passo, tá? Não tem nada de teologia nele, não se iluda, certo? Já vou dizer aqui que ele é um manual, quando eu comecei a trabalhar com dízimo, eu tinha dificuldades de oferecer para as paróquias que são nossos clientes um manual. Eu queria um manual que dissesse como organizar a equipe, como organizar a reunião, como fazer um planejamento, como tratar o dizimista na comunicação. E aí eu fui pesquisar e não encontrei um com um passo a passo. E aí eu resolvi escrever e eu acho que ele tem aí um bom resultado. Então, quem já leu sabe que ele é bem prático, e ajuda bastante, né? Eu tive uma aluna do curso que eu tive a grata surpresa de ela me dizer assim, olha, eu peguei o seu livretinho, Jean, que o padre me deu, e eu fui seguindo passo a passo, e fazem 4 meses que a gente está trabalhando com ele. E nós tivemos a grata surpresa de conseguir já aumentar a arrecadação em mais de 30% na paróquia.
eu fiquei muito feliz, porque não é só questão financeira, mas é o quanto de bem esse trabalho que a gente faz está também fortalecendo a evangelização, certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre um tema bem importante, que é o engajamento pastoral, o engajamento dos agentes pastorais na realidade do dízimo, que não é só a contribuição, certo? Que não é só a contribuição. Nós vamos tratar sobre isso ao longo da nossa formação. Então, a gente precisa compreender aí, já de cara, que esse é, de fato, um desafio que, ao longo dos anos que eu fui em algumas paróquias e comunidades do Brasil inteiro, desde paróquias de regiões urbanas grandes, de São Paulo, por exemplo, Rio, e outras regiões mais populosas, a paróquias do interior, paróquias na Amazônia, por exemplo, onde eu fui lá, numa viagem de 14 horas de barco para chegar nas paróquias, né? E essa realidade é a mesma, é o mesmo desafio que todos enfrentam, né? É uma das coisas que eu mais recebo da assessoria dos alunos do curso é como tornar os benditos agentes de pastoral dizimistas, né? Eles que fazem parte da comunidade e que muitas vezes não são dizimistas, né? Eles vêm com uma série de discursos, como, por exemplo, eu já exerço meu trabalho pastoral, eu já ajudo com as quermesses, né, com doações, eu ajudo no caixinha da pastoral. Então, a gente tem uma série aí de questões que se levantam ao longo desse tema, né? E aí eu preparei uma formação que é nova, como a formação de ontem também, são formações inéditas que eu não tinha ministrado ainda, e eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma análise sobre isso e também a gente trazer um cenário de algumas sinalizações do que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? De forma prática, como que a gente pode atuar. Mas antes disso, eu vou jogar mais uma enquete ali para vocês, que eu preparei aqui. Eu vou interromper o compartilhamento da primeira e eu vou liberar uma aqui. Eu queria que você me respondesse aí se na sua paróquia é possível afirmar que mais de 60% dos agentes pastorais são dizimistas. Vamos lá. Sei que às vezes você não vai ter o dado completo, mas a gente consegue ter uma noção disso quando a gente acompanha ali o plantão do dízimo e a arrecadação e também os padres, né? O padre geralmente tem essa visão da realidade aí dos agentes. Ó, tá assim, pau a pau os participantes aqui, ó. Ora o não está na frente, ora o sim está na frente. Na sua paróquia é possível afirmar que mais de 60% dos agentes pastorais são dizimistas? Eu fui bem generoso colocando esse 60%, tá? Nessa realidade dos agentes. E aí a gente precisa compreender que esse público, ele é um público muito interno. Eu consideraria até mais esse percentual para um percentual saudável, pelo menos 80% dos agentes pastorais fazerem a sua contribuição do dízimo, né? Pelo menos aí uns 80% seria o ideal, mas acima de 60% já corresponde a um número interessante. Pronto, então aqui eu vou interromper a pesquisa, a gente teve 204 de mais ou menos aí 280 pessoas que estão aqui participando. Eu vou botar o resultado para vocês, a gente agora bateu 50-50. Então, a gente percebe que é uma realidade muito comum nas paróquias, né? A gente percebe que essa realidade da pastoral do dízimo, ela é uma realidade que está
totalmente ligada a não só uma comunidade, mas a diversas comunidades de diferentes regiões. Né? A gente, às vezes, ouve muito quando eu vou para os cursos presenciais ou na assessoria, na minha paróquia é diferente. Eu sinto decepcionar vocês, mas não é diferente. Os problemas, os desafios são muito comuns. Existem algumas características que são próprias daquela comunidade, mas existe um método que você pode aplicar e que funciona em todas. Né? A gente consegue replicar um comportamento pastoral dentro das comunidades paroquiais, no que diz respeito principalmente ao dízimo. Né? A gente vai vendo aqui ao longo do tempo que as pessoas, às vezes, por colocar essa barreira de dizer que, por exemplo, eu já fui para áreas rurais em que me disseram assim, porque as pessoas estão nas áreas rurais, é mais desafiante, ou porque a minha paróquia é mais pobre, né, ela é de periferia. E aí eu pego paróquias de periferia que arrecadam mais do que em zonas, por exemplo, em bairros ricos. Né? Então, às vezes a gente tem realidades que parecem mais difíceis, mas não são tão difíceis quanto parece, né? Ou a grama do vizinho ela é mais verde, mas na verdade parece só mais verde, né? Eu estive na Amazônia e uma das coisas que me marcou foi bem isso, assim, porque eu fui para várias paróquias e eu levei muitas horas para chegar nas comunidades. E na medida que eu ia conversando com eles, Gê, mas aqui é muito difícil, porque a gente leva 3 horas de barco para chegar na paróquia. Eu disse, pois é, em São Paulo as pessoas levam 3 horas para sair do trabalho delas e chegar em casa, só muda o transporte. Lá é metrô, aqui vocês usam barco. Então, e lá eles estão numa área urbana. Mas aqui a gente, para visitar as comunidades ribeirinhas, é muito longe, né? Difícil acesso. Verdade, é difícil acesso. Mas vocês chegam lá e são expulsos da comunidade ribeirinha? Não. Pois é, quando um paroquiano de São Paulo bate num condomínio, muitas vezes ele vai ser expulso. Então, nem sempre, aparentemente, pode parecer uma realidade mais desafiante, mas quando você desce sobre ela e olha para outras realidades, você, opa, peraí, a minha realidade não é tão dura assim. Existem coisas que eu posso atuar, né? Eu posso fazer e eu posso usar da graça, da criatividade do Espírito. Então, é importante a gente ter essa abertura para o nosso trabalho pastoral na evangelização. A evangelização sempre vai pleitear de nós muito esforço, muita criatividade, inovação, né, parresia. Nós precisamos ter isso, esse ardor missionário, porque, mas a gente está falando do dízimo, é dinheiro? Não, não é dinheiro, é evangelização. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos agora nos debruçar um pouquinho sobre o conteúdo aí do engajamento, né? O caminho para tornar os agentes pastorais dizimistas. Vamos lá. Na sua comunidade, os agentes pastorais não são dizimistas? Ao longo dos anos, a gente foi identificando isso aqui na agência, que esse é um dos desafios mais levantados, né? E aí, mas qual seria o papel do agente pastoral na vivência do dízimo? Qual é o papel do agente pastoral? De fato, o que ele é chamado a fazer no que diz respeito à vivência do dízimo? Ele é só chamado a contribuir financeiramente, ele deve só fazer isso, ou a experiência de participação no dízimo vai além do recurso financeiro? Essa é uma pergunta que precisa existir dentro de nós, enquanto agentes do dízimo, e é uma pergunta que deve ecoar também no coração de todos os agentes. Qual é o meu papel na vivência do dízimo na comunidade? E eu devo somente contribuir com o dízimo? Eu pego a minha carteira aqui, pego o meu cartão, passo lá, amém, beijo de luz, né? E tá tudo certo? É só isso? Ou a minha participação no dízimo, ela vai além disso? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer para compreender, de fato, se nós
estamos hoje dentro de um caminho que não é só olhar esse número que eu acabei de dizer ali, dos 60% de pessoas contribuindo com o dízimo. Porque a participação do agente de pastoral na realidade do dízimo, ela vai além do recurso financeiro. Não se trata do dinheiro aqui. O dinheiro, ele é a materialização de uma experiência. Ele é a concretização de uma profunda experiência que a gente vai adentrar mais adiante. Então, não adianta nós começarmos essa formação olhando simplesmente na perspectiva, vamos trabalhar pelos 80% que o Jean falou na formação da semana do dízimo. Não, não é sobre esses 80%. É sobre a experiência que nós, enquanto comunidade, precisamos viver. Nós subestimamos dentro da comunidade paroquial a capacidade. Gente, eu queria pedir para não riscar a tela, se você puder não fazer isso. É que eu não sei como tira isso, mas isso incomoda, né? É ruim. Vamos lá. Nós precisamos mergulhar na nossa comunidade, na realidade pastoral dos dizimistas e dos agentes, sobre a nossa capacidade de vivermos a vida comunitária. E nós não podemos subestimar essa capacidade. Nós somos o quê, enquanto comunidade? Nós somos uma família. Nós somos, escreva isso aí no seu caderno, nas suas anotações, nós, enquanto comunidade, somos uma família. E, enquanto família, nós devemos nos comprometer uns com os outros. Isso vai além da perspectiva financeira. Ora, em Atos dos Apóstolos, eles diziam, lá diz que eles colocavam tudo em comum e partilhavam conforme a sua necessidade. Atos prova isso, de que não era 10%, a perspectiva não era 10%. A perspectiva era a necessidade da comunidade. Era a necessidade dos irmãos como um todo. A viúva, quando ela dá a moeda dela, ela deu 10%? Não, ela deu a única moeda que ela tinha. A perspectiva da viúva era tudo. Era um sentimento de pertença a Deus que ia muito além dos 10% e além da pobreza dela, porque ela deu a única moeda que ela tinha. E ela era pobre. Então, quando a gente para pensar sobre a perspectiva do agente de pastoral ser dizimista, não é a questão não é o dinheiro. A questão é como ele se sente parte desta família. A questão ela é mais profunda. Ela não é superficial. O dinheiro é superficial. A perspectiva financeira... Gente, uma pessoa que não participa da igreja faz doações à igreja. Estou mentindo? Não tem gente que ajuda a igreja e nem vai na igreja? A perspectiva de dar dinheiro, ela pode ser extremamente superficial, ou ela pode ser numa perspectiva, não, eu vou fazer caridade, porque de vez em quando é bom, né? E não é isso. Então, nós precisamos compreender de uma vez por todas, se eu quero trabalhar a pastoral do dízimo, e se eu quero trabalhar o dízimo com os agentes pastorais, o trabalho que eu vou desenvolver, ele é profundo na vida comunitária. Nós temos que mergulhar numa profunda experiência comunitária. E a gente vai tratar sobre isso nessa aula e na aula de amanhã, quando falar sobre a vida fraterna. Nós temos que mergulhar numa experiência comunitária para transformar a realidade do dízimo. Caso contrário, nós não vamos ter dizimistas dentro da comunidade que, de fato, a gente possa dizer, esses são dizimistas.
Às vezes eles são doadores, contribuintes, benfeitores, mas o dizimista, ele é parte, ele é membro de uma família que coloca tudo em comum, que não é no sentido, eu não estou dizendo que você vai pegar o seu salário inteiro e vai levar para o padre agora, não é essa a perspectiva, mas é a perspectiva espiritual do tudo em comum. O agente de pastoral que diz assim, eu já sou catequista, eu não preciso fazer a minha contribuição do dízimo, ele não está dando tudo. Mas ele não é culpado muitas vezes por isso, porque ele foi mal formado. A perspectiva dele é muito inferior à experiência que ele pode viver na vida comunitária. Antes de a gente entrar em pontos mais concretos, apesar de tudo isso que a gente falou é bem concreto, eu vou trazer de novo, nós vamos, assim, eu sei que eu já trouxe ontem, mas eu vou trazer de novo o que é o dízimo. Isso tem que ser um mantra para a pastoral do dízimo, isso tem que ter, a gente tem que decorar essa frase. Né? O dízimo ele é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. E aí aqui eu vou fazer uma troca nesse texto. Eu vou colocar o seguinte: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos agentes de pastoral, do paroquiano, melhor, por meio do qual cada agente, cada pessoa paroquiana assume corresponsavelmente a sua sustentação e a sustentação da igreja. Ele pressupõe que esse agente, esse paroquiano, tenha sido evangelizado e que ele seja comprometido com a evangelização. Eu preciso compreender que para que eu tenha dizimistas, eu tenho que ter pessoas transformadas pelo poder do Espírito, que elas precisam ter sido transformadas pela experiência com o ressuscitado. Eu vi o Senhor. Eu vi, eu sou testemunha disso. Ninguém me disse, eu vi o ressuscitado. Padre, eu vi, eu quero fazer parte disso. Seja com o meu carro, colocando à disposição da paróquia para o que precisar, seja lavando a parede, lavando janela, sendo catequista, cozinhando nas festas, contribuindo com o meu dízimo, sendo acordado de madrugada porque precisa de auxílio lá com uma pessoa que está doente, precisando de auxílio, o padre não tem ninguém para levar ele para ir no hospital e ele precisa que você vá com ele. Eu preciso ser corresponsável por uma experiência missionária que só é possível se eu vi o ressuscitado. Então, qual é o caminho para ter agentes de pastoral dizimistas? Quem pode dizer no chat? Coloca lá para mim. Qual é o caminho? Que direção eu preciso fazer para que o meu agente de pastoral, para que nós, agentes de pastoral das nossas comunidades, assumam o compromisso de serem verdadeiramente pessoas que não estão ligadas só ao dízimo? Deixa eu tirar aqui um negócio. Que assumam de fato, que sejam pessoas, sejam fiéis, que assumem corresponsavelmente a sustentação da igreja. O que nós, comunidade, precisamos fazer? Deixa eu voltar aqui. A gente precisa evangelizar. A gente precisa levar as pessoas para um encontro. Os meus alunos do programa de mentoria estão fazendo memória, né, das aulas. Eu sei que vocês vão dizer, eu já ouvi isso do Jean, né? Mas é bom, né? A gente vai recordando o que nós já aprendemos. A gente precisa levar o ressuscitado. É essa experiência, o único foco é Deus.
Quando nós fizermos isso, nós vamos ter pessoas, de fato, comprometidas com a evangelização. É essa experiência. Quando eu tive a minha experiência com Deus, com 14 anos, eu não precisei que ninguém me dissesse que eu precisava contribuir com a igreja financeiramente. No momento em que eu tinha a minha renda, eu me tornei dizimista. E, na verdade, eu me tornei coordenador da pastoral do dízimo na minha paróquia, e aí, depois de anos já trabalhando com a pastoral do dízimo, agora na agência, eu lembrei, meu Deus, um dia eu fui coordenador do dízimo na minha paróquia, eu não lembrava disso. Mas a gente precisa entender que o que nós temos que dar às pessoas é Deus. Ah, Jean, mas os agentes de pastoral dão catequese, eles são da pastoral dos enfermos, do apostolado. Esse povo já viveu a ressurreição, o choque da ressurreição, já experimentou Deus, já viveu a experiência. Será? Será? Será que essa experiência, de fato, ela é uma experiência autêntica? E não há nenhum problema em dizer isso. O problema é nós não identificarmos ou nós nos omitirmos em dizer que nós temos pessoas que trabalham para Deus, que servem ao Senhor nas atividades pastorais, mas que não o conhecem. A Evangelho Gáudio vai dizer, o Papa Francisco vai dizer que é preciso um processo de conversão dos convertidos, né? Ele não usa esse termo, mas é mais ou menos isso que ele vai dizer, né? Uma reevangelização pastoral. Então, se nós queremos ter agentes pastorais que sejam dizimistas, e o dízimo pressupõe pessoas evangelizadas, e esses agentes não são dizimistas, um dos motivos é que eles não experimentaram o choque da ressurreição. Ou esse choque virou um choquinho. E eu tenho que dar um novo choque, eu tenho que contribuir para que ele renove a experiência com Deus. Porque é essa experiência o núcleo central, a força vital para a vivência paroquial. Uma pessoa que encontrou Jesus, ela vai evangelizar o poste, se você pedir. Ela vai pregar aos peixes. Ela vai, no meio da favela, evangelizar sem medo, porque ela encontrou o Senhor. Eu lembro disso na minha adolescência. Hoje eu olho para mim e digo, meu Deus, como eu sou malandro, preguiçoso para evangelizar. Eu saía, eu não tinha medo de falar de Deus, eu fundei grupo de oração em escola, em faculdade, eu pregava na universidade para uma sala inteira de 40 pessoas numa aula de economia. Sem medo. O professor me chamava para falar sobre o amor de Deus e eu ia lá numa sala de economia com 40 alunos de administração. Porque eu vi o Senhor. Quando uma pessoa encontra Deus, ela faz qualquer coisa. O dinheiro não é nada. Nada. Tem tanto padre aqui, quando esses sacerdotes viram o Senhor, eles deram mais do que o dinheiro, eles deram a vida. Ou você atura desaforo porque você gosta de sofrer? Padre Hamilton, o senhor gosta de sofrer? Não, porque ele viu o Senhor e isso faz dele um servo fiel, ou pelo menos tenta ser, né, padre? Essa é a experiência de quem encontrou Deus. Então, se nós queremos evangelizar os nossos agentes, nós queremos que os agentes pastorais sejam dizimistas, nós precisamos primeiro observar se essa experiência ela é viva, ela é profunda. Se ela não for, nós precisamos renovar essa experiência. O processo evangelizador do agente pastoral, um dos pontos fundamentais que a gente precisa analisar é o histórico evangelizador da nossa comunidade. Muitas comunidades vivem um déficit evangelizador.
Boa parte dos agentes não recebeu um anúncio adequado, o que dificulta a verdadeira compreensão sobre o tema. Há muita gente que trabalha para Jesus, mas ainda não o viu. Não o viu. E quando essas pessoas experimentam de ver a Deus, ninguém segura ela. Então, nós temos que observar a nossa comunidade, se essa experiência ela é viva, verdadeira, autêntica. Se não for, há possibilidade de resolver. Nós vamos transformar essa realidade. E isso vai impactar profundamente o dízimo. Você não vai precisar ficar falando de dinheiro. Eu acredito que tem bastante padre aqui. Eu queria pedir aos padres que colocassem no chat ali para mim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês me respondessem se alguma vez isso aconteceu na paróquia de vocês. Algum agente de pastoral de vocês, liderança, coordenador, chega para você final do mês e pergunta assim: padre, deu para pagar os boletos do mês? Está faltando dinheiro? Como é que tá as contas da paróquia? Alguém faz isso? Liga para o senhor e diz: coloca ali para mim, sim ou não? Pergunta tipo: padre, deu para pagar as contas? Ó, o padre Fabiano está dizendo que sim. Ô, bendito seja Deus. Olha, padre, pois ame esses paroquianos, viu? Padre Paulo diz que nunca. Vamos lá, quem mais? Se tiver mais padre aí, coloca lá para eu ver, por favor. Padre Marcelo disse que não que ele saiba. Se não falou com o senhor, então o senhor não falou. E aí eu quero perguntar para você, agente de pastoral, qual foi a vez que você chegou para o padre? E não estou perguntando você só porque você é do dízimo, não. Se você chegou e disse: padre, deu para pagar todas as contas? Como é que tá as coisas da paróquia? É esse compromisso que nós temos que ter com a comunidade. Assim como nós nos preocupamos com os boletos, o nosso cartão de crédito, as despesas da nossa casa, a igreja é a nossa casa. O templo é nosso também. As despesas e tudo aquilo que é da paróquia é responsabilidade de todos nós. Então, eu preciso me comprometer com a evangelização e esse compromisso, ele passa por gestos concretos. Por gestos concretos. Eu lembro que, quando eu era de uma comunidade e trilhava um caminho de consagração, o dia do aluguel era um dia de muita expectativa. Expectativa se a gente ia conseguir pagar, expectativa se a gente não ia pagar e ia ter juro. Existiam muitas expectativas. E eu lembro que eu ligava para a Economy e dizia: e aí, tem o dinheiro do aluguel? Não, ainda não conseguimos. Meu Deus, e o banco vai fechar 4 horas, e era meio-dia. E aí, 2 horas da tarde, deu certo? Não, falta R$ 1.500, ainda não. Vamos lá. 3 horas da tarde, e aí, deu certo? Não, ainda não. Faz o seguinte, eu vou pegar o meu salário e eu vou transferir ele para a conta da comunidade, você paga, e aí até tal dia você consegue me devolver? Você faz isso? Faz, pode fazer. Eu estou transferindo agora para a comunidade. Eu não estou dizendo isso para vocês para me vangloriar, não é isso. Mas hoje eu olho e digo: meu Deus, eu era maluco. Eu pegava o salário inteiro, às vezes, e colocava na conta da comunidade. Claro que a comunidade se comprometia que ia pagar, mas isso não tinha muita garantia, não. Se ia no dia, porque não tinha o dinheiro. Mas era a minha casa, cara. Se a gente não pagasse, a gente ia pagar um juro enorme. Então eu preciso me comprometer. E isso diz muito de como nós estamos interiormente. Isso fala de nós. O dízimo não é sobre a comunidade. O dízimo não é sobre fazer prestação de contas ou não. O dízimo não é isso, é sobre mim. É sobre como eu estou interiormente abandonado nas mãos de Deus. E aí, se eu não estou, e se a minha comunidade, os meus agentes de pastoral, nós, família,
paroquial, não estamos abandonados na mão de Deus, o nosso índice de dizimistas é baixo, porque nós não estamos abandonados na mão de Deus. Nós precisamos mergulhar na vida comunitária. Quer ter dizimista, agente pastoral dizimista, seja uma família. Não um bando de gente que trabalha por um monte de coisa. Não pessoas que trabalham para fazer festa, para construir igreja. Não, não é isso. Se tudo isso acabasse, vamos lá. Pensa aí agora, padre, agente de todo mundo, pensa agora. Se acabasse tudo isso, igreja, festa, e olha que não é difícil a gente pensar nisso por causa da pandemia. Se acabasse tudo, nós ainda nos reuniríamos como comunidade, nós ainda estaríamos unidos enquanto comunidade. Se essa resposta é sim, você está no caminho. Se essa resposta é talvez, muito provável, é preciso renovar a experiência comunitária na comunidade. Nós precisamos entrar, nós temos que ter a coragem de dar à paróquia, e eu acredito, e eu digo isso, eu já disse isso em vários momentos nas formações da Domus, a comunidade paroquial ela tem um potencial de santidade gigantesco. E de santos na vida ordinária, na vida comum. Mas é preciso acreditar nisso. Famílias que inteiras se ofertam a Deus, que depositam em Deus a sua confiança. E isso passa pelo sentido de família. Então, nós temos que encontrar dentro do nosso histórico evangelizador como nós estamos. Se há esse déficit, não é um problema e não é vergonhoso, mas é preciso rever isso. Eu fiz trabalhos pastorais em algumas paróquias que a gente identificou que os agentes não tinham experiência com Deus. E aí a gente fez um retiro de experiência de oração com todos os agentes pastorais, um final de semana, alugamos uma casa, botamos todo mundo para rezar, para encontrar o Cristo ressuscitado. Esse povo encontrou. Eu vi gente de 30 anos na paróquia chegar para mim e dizer assim, agora eu te entendo. Já agora eu entendo o que você disse sobre a experiência. Eu não tinha essa experiência, agora eu tenho. Sabe quem era essa pessoa? A coordenadora do Conselho de Pastoral Paroquial. Você tem ideia que a pessoa que coordenava a pastoral da paróquia chegar e dizer isso? Já agora eu não, isso é real, isso é verdade, viu? Ela chorava dizendo isso. Feliz, ela disse, eu vi, agora eu entendo você, quando você falava sobre a experiência com Deus, agora eu tenho clareza. Meu Deus, eu tenho quase 30 anos de paróquia, Jean, que vergonha. Eu disse, não, não é vergonha. É lindo. Tá tudo bem. Então, nós temos que levar as pessoas, e não importa o tempo. Não importa. E aí, observe como está a vivência formativa da comunidade em duas perspectivas. A perspectiva evangelizadora e de proclamar o evangelho, e a perspectiva e de fazer discípulos. Eu preciso ter essas duas perspectivas caminhando juntas. Eu preciso anunciar o evangelho a toda criatura e disseminar o evangelho para que as pessoas encontrem o ressuscitado. E eu preciso discipular, eu preciso cuidar, pastorear o povo de Deus. Não adianta pegar, imagina aí você pegar e colocar as pessoas numa sala e não dar comida, não alimentar, não dar água, deixar elas lá, elas vão morrer. É preciso pastorear, é preciso zelar pela vida das pessoas. Então, eu tenho que caminhar, eu quero ter dizimista, eu quero ter agente pastoral dizimista, beleza, você vai ter, mas dá trabalho, viu? Eu tenho que cuidar. Porque, caso contrário, você é um mercenário, você quer o dinheiro das pessoas, você não está numa igreja. Você deveria ir para o banco, trabalhar no banco, abrir uma empresa, ganhar dinheiro, fazer o teu negócio.
Você é um empresário, não um missionário. Eu preciso entender isso. Eu preciso cuidar, eu preciso. O agente de pastoral, eu conheço você, assim, aí aqui para os padres e para coordenadores, quantos de vocês sofrem as dores e as lutas da vida ordinária e não são cuidados, não são pastoreados? Quantos não conseguem lavar a louça de casa? Quantas mulheres até apanham do marido porque vão dar catequese? Quantas que criam discórdia dentro de casa porque servem à igreja? Quantos homens a esposa não compreende ele porque ele está indo para o terço dos homens, agora ele parou, agora ele quer viver na igreja. Eu preciso cuidar das pessoas. Nós estamos falando do agente de pastoral. São pessoas que servem a comunidade, que deixam tudo lá na sua casa e vão para a paróquia da catequese, visitar doente, fazer uma série de coisas. Nós temos que cuidar do povo de Deus. O que dificulta a compreensão do dízimo? O que dificulta a compreensão do agente pastoral sobre o dízimo? Por que é tão complicado quando o padre tem que falar com os agentes sobre dízimo? Por que é tão complicado para o agente pastoral ficar tão preso à prestação de contas? Tem gente que não concorda muito comigo sobre isso. Tá tudo bem, mas um dizimista autêntico e que ele tem consciência plena de uma visão espiritual do dízimo, pouco importa para ele o que é feito com o dinheiro. Por mais que eu entendo e eu sei, e é nosso dever não vivermos a corrupção, sermos pessoas honestas, íntegras, administrar bem o recurso do reino. Isso é o mínimo nosso. É o mínimo que nós temos que fazer, é o mínimo que o padre precisa fazer, que nós que contamos o dinheiro temos que fazer, é o mínimo. Mas ainda assim, se alguém não fizer este mínimo, ele responde a uma única pessoa, que é a Deus. E o verdadeiro dizimista, ele tem essa consciência de que ele está respondendo, ele responde a Deus. Então, muitas vezes o agente de pastoral, ele se fecha nisso, e tem um detalhe, muitas vezes um paroquiano comum chega e diz assim: ah, Simone, eu não concordo não, você é do dízimo, mas eu acho que o padre deveria fazer a prestação de contas. E aí a Simone, devido explicar para ele a situação, a Simone diz: ah, eu concordo, viu? Eu acho um absurdo. A Simone, devido trazer essas questões e levantar elas dentro de casa e resolver o problema de casa, Simone, eu estou usando você como exemplo, viu? Não fica brava comigo. A Simone, em vez de pacificar a coisa, ela bota lenha na fogueira. Perigosa. Não tem uma experiência de conversão. Por mais que eu não concorde com o padre, vá até o padre. Fale com ele. Não deu com ele, vá ao bispo. Faça aquilo que é correto. Se você desconfia que há um desvio de dinheiro, se há algo que precisa ser cuidado, você tem que alertar as autoridades da igreja, não jogar o AM no ventilador para as pessoas que são aqueles que não deveriam ser impactados por isso. Não é porque nós queremos esconder o pecado. Nós queremos preservar a pessoa que está na sua frente. Entende a diferença? É alguém que não tem a experiência que você tem. Quando alguém, por exemplo, chega para mim e eu estou no Uber, e às vezes eu gosto muito de conversar, né? E aí a pessoa começa, que eu falo que eu trabalho para a igreja, que eu tenho curso do dízimo e coisa, a pessoa, nossa, tu trabalha com dízimo, às vezes eu não concordo com algumas coisas e tal. Cara, em 15 minutos, se eu passasse a sacolinha, o Uber me dava o dízimo dele. Eles compreendem rapidamente.
Eu digo, porque a Igreja Católica é rica. Ih, rapaz, se eu te contar, não é rica, viu? Não se ilude, ih, rapaz, não se ilude. Ela é boa pagadora. A minha empresa nunca teve um calote, mas ela não é rica. Não é. As comunidades paroquiais passam muitas dificuldades. E aí eu converso, explico e tal, falo sobre a experiência do dízimo na igreja, como é que é. Rapaz, se eu passar o envelope, ele me dá o dízimo dele, eu levo na paróquia dele e ele confia em mim. Que acabou de pegar me pegar de carona. Porque a gente precisa preservar e nutrir nas pessoas aquilo que de fato é real. A igreja é linda. A igreja é fantástica. Eu amo a igreja. Não saberia fazer outra coisa. Mas tem a bagaceira? Tem, como em todo lugar tem. Mas nós temos que preservar isso. Então, levar o agente da pastoral do dízimo a uma compreensão adequada do dízimo passa por uma conversão. Se ele não tem essa visão do dízimo, justamente a dificuldade maior é o fato de ele não ter uma profunda experiência de igreja, de família, de conversão, de Deus, do Cristo. Ora, quando eu falo da igreja, eu falo do Cristo também, ou não? Eu falo do Cristo. Eu afasto as pessoas do Cristo. Eu dou um passo para trás junto com aquela pessoa. A experiência pessoal com Deus é a fonte de um coração generoso. Sem ela, não será possível ter verdadeiros dizimistas. Não tem como. Ou eu dou às pessoas Deus, e aí eu vou ter dizimista, ou eu abro uma ONG e chamo elas para serem contribuintes, colaboradoras, dou sócio. Aí você dá brinde, você manda um informativo para ela, você dá um brinde uma vez por ano, aí você faz um associado. Aí ele pode ter um terreno no cemitério da paróquia atrás, ele pode usar o salão de festa, crie um clube social. Mas ser dizimista é a experiência de um coração que encontrou a Deus. O que de graça eu recebo, de graça eu quero dar. E eu dou com alegria. Eu não dou com restrições. Ah, não, se o padre fizer prestação de contas, eu dou. Oxe, que alegria é essa, hein? A alegria está condicionada à prestação de contas? A alegria está... Ah, não, eu só dou o dízimo se eu não trabalhar na catequese. Que alegria é essa? Eu preciso levar as pessoas a uma autêntica experiência com Deus. Quer ter dizimista? Dê isso a elas e você vai ver a diferença. O sentimento de pertença a Deus. Deixa eu só olhar aqui o relógio. Contar uma história rápida para vocês. Está vendo esse homem aqui na sala, assistindo TV? Imagina que você vai visitar o seu pai e a sua mãe no domingo. Quem é do curso do dízimo vai lembrar dessa historinha. E aí você chega lá, o seu pai está assistindo TV, a sua mãe fazendo café, vocês vão tomar um cafezão juntos no domingo, como sempre fazem. Chega na sala, o seu pai está assistindo TV e a luz da sala está apagada. E aí você tenta acender, na verdade ela está queimada. E aí e aí você diz, pai, a luz queimou agora, amanhã o pai vai lá e compra. Passa uma semana, você volta de novo no domingão para tomar café com a mãe e com o pai, a mesma cena, a mãe fazendo café, arrumando a mesa, o seu pai lá assistindo a TV. Você chega, a luz está ainda apagada, você tenta acender e aí a lâmpada está ainda queimada. Aí você olha, pai, meu, você é um velho relaxado, viu? Meu Deus do céu, essa lâmpada está queimada a semana inteira, tu não comprou. Aí o seu pai olha para você e diz, filho, é que na verdade o pai não comprou porque o pai está com pouco dinheiro. E o dinheiro que o pai tinha era para comprar o leite, o pãozinho da semana e tal. Mas essa semana o pai recebe a aposentadoria e o pai vai lá e compra, que a lâmpada está cara. O pai foi ver, meu Deus, está caro demais. E aí era o dinheirinho que o pai tinha para a semana, eu resolvi esperar. O que você faz diante disso?
Me coloca ali no chat, quem puder colocar. Diante da necessidade do seu pai, o que você faz? Vamos lá. Você compra a lâmpada e troca. Você vai lá, não só compra a lâmpada e troca. E por que você faz isso? Por que você faz? Mas o seu pai disse que vai comprar. Por que você faz? Por que você compra a lâmpada e troca? Simone está dizendo por amor e gratidão, por compaixão. Resolva o problema do meu pai. Olha só que interessante. Resolva o problema do meu pai. Eu troco porque é a casa do meu pai, porque é a casa daquele que é meu pai, é minha mãe. Eu compro porque eu faço parte dessa família. Eu não digo eu vou lá na casa do pai e da mãe, eu vou lá em casa. Não sei vocês, mas eu quando vou, eu moro em Itajaí, a minha família mora em Itajaí, eu moro aqui. Quando eu vou de férias, eu digo assim: "Ah, eu vou lá para casa". E a minha mãe nem mora mais na casa que eu cresci, então é outra casa mesmo. Mas a casa da minha mãe é a minha casa. A casa da minha família é a minha casa. O que é ser dizimista? O dizimista é aquele que entende que a casa de Deus é a casa do Pai. A casa do Pai é a minha casa. E eu me importo se a lâmpada está queimada. Eu me importo se o vitral da igreja precisa de restauração. Eu me importo se as contas foram pagas. Eu me importo se a gente não tem condições de ter uma faxineira para limpar direito a igreja. Eu me importo com tudo, porque é a casa do meu Pai. Então, se eu quero ter dizimistas, a experiência que eu preciso levar para as pessoas é um sentimento de pertença a esta casa, a essa família. Apresente Deus, dê às pessoas Deus, e o resto tudo se resolve. E aí eu quero responder uma pergunta que alguém fez aqui sobre se o padre, e quando o padre não é dizimista, eu não lembro quem foi, isso não importa, não interessa a você e a ninguém. A experiência de ser dizimista, ela é individual e eu não posso roubar isso das pessoas. Você não tem o direito, eu não tenho o direito, ninguém tem o direito de se meter em algo que é exclusivo e uma relação pessoal. É uma relação pessoal. Ah, Gia, mas as pessoas têm que se conscientizar. Tem, mas você não pode obrigá-las. Você não pode intervir nisso, você pode ajudá-las, você pode promover a amizade de Deus com ela, você pode ajudar ela a entender, mas a consciência é da pessoa. E isso não é só para o dízimo, é para tudo. A evangelização, ela pleiteia de nós paciência, caridade. E aí eu vou usar uma frase de um padre que deu uma formação linda, que está no nosso canal, se você... Eu acho que está no nosso canal? Não, não está, essa é do curso de planejamento. Mas é uma formação linda do padre José, que diz o seguinte: evangelizar é um ato de delicadeza com as pessoas. Quando eu invado a liberdade das pessoas, essa delicadeza vai embora. Eu não tenho que estar preocupado se o fulano dá R$ 5, R$ 10, R$ 15. Esse, inclusive, é um dos motivos que muita gente não dá o dízimo na sua paróquia, porque a fulana vai falar isso, ela vai ver quanto eu dou. Pelo amor de Deus, gente. Você não tem o direito. Você não tem o direito. Ah, Jean, mas a pessoa, eu vejo ela indo na pizzaria pagando uma pizza de R$ 100 e por que ela dá R$ 10? Não interessa, criatura, que ela coma 300 pizzas de R$ 100. É o estômago dela, a carteira dela, o dinheiro dela. Você não tem nada a ver com isso. Por mais duro que sejam essas palavras, gente, isso muda a forma de ver as coisas. Se torna leve. Se torna leve. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Imagina se Deus não tivesse conosco. Meu Deus, se Deus não tivesse paciência comigo, o que seria de mim? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque, principalmente com os agentes pastorais,
por mais que a gente tenha que conscientizá-los, porque vocês fazem parte de um povo eleito, chamado, e vocês são aquele povo que está perto de Jesus. Mas eu preciso permitir que as pessoas caminhem. Caminhem. Nós estamos em caminho, nós estamos caminhando. Quando a gente condena as pessoas aqui, nós estamos negando a elas a oportunidade de trilhar esse caminho. Então, nós podemos ajudar a levar as pessoas a entenderem a experiência, a compreenderem a experiência. De Deus. Gente, de Deus as pessoas. Estão me perguntando aqui, quantos membros não são dizimistas? De Deus a esses membros. Leve eles a rezar. Leve eles a rezar, estar diante de Jesus. É isso que vai fazer eles compreenderem. O pastoreio é essencial no processo de engajamento dos agentes pastorais. A gente precisa cuidar do povo. E não é cuidar para ver se estão dando dízimo e quanto estão dando, é cuidar de verdade. Pode ser que tenha gente passando necessidade em casa. E nós somos uma família. Não pode haver necessitados entre nós. Então, pastorear é um exercício muito bonito que ajuda a comunidade a ser pobre e a ajudar o pobre. Porque na Igreja Católica, o dízimo não é uma experiência de teologia da prosperidade. Está enganado quem pensa isso. Eu nunca aprendi isso na igreja. Ah, não, porque se eu der, Deus vai me dar em dobro. Essa visão, para mim, ela é uma visão da providência divina? É. Deus nos dá em dobro, Deus é generoso conosco, é muito. Mas eu não estou condicionado a fazer minha contribuição do dízimo para que ele me dê mais. Na verdade, a experiência do dízimo é a experiência de pobreza. Ora, se você tem R$100, você dá R$50 de dízimo, significa que você agora é R$50 mais pobre. Se você ia comprar filé mignon, agora você não vai comprar, você vai comprar um colchão duro para comer. Porque agora você tem menos dinheiro. É uma experiência de pobreza, é uma experiência de estar colocando diante de Deus com generosidade, um recurso que você poderia aproveitar, de fato, verdade. O testemunho é a fonte da renovação pastoral. Esse é um ponto-chave também. Aqui o alerta aos párocos. A comunidade precisa viver a sobriedade no uso do recurso. Quando a gente ostenta, isso se reflete no dízimo, não iluda. No meu livro eu falo num dos últimos capítulos sobre isso. Ora, a gente anda com carro caro, compra tudo caro. Uma hora as pessoas, poxa, por que precisa ser assim? E isso não é só o padre, isso é a própria comunidade, porque eu já vi comunidades, por exemplo, eu tenho padres amigos que dizem assim, que já foram comprar o carro e os paroquianos, não, padre, não compra esse não, esse é um carro popular, vamos comprar um carro melhor para o senhor, porque o senhor merece. Aí, em vez de comprar um carro que agora eu fiquei impressionado, porque o carro mais popular do Brasil, eu acho que é 90 mil ou 70 mil reais, aí em vez de eu comprar um carro, que eu já acho o carro 70, 80 mil reais, eu compro um de 200 mil. E aí, até eu explicar que focinho de porco não é tomada para as pessoas, elas entenderem que não foi o padre que comprou, foi uma decisão do conselho, as pessoas não vão entender. Então, a sobriedade no uso do recurso, ela é fundamental. Sempre faça a seguinte pergunta: se fosse eu do outro lado vendo isso, como eu enxergaria? Se você, na sua honestidade, enxergar, eu iria achar estranho, não faça. Não faça. Porque as pessoas têm o direito de pensar. E aí elas vão pensar, poxa, nossa, a paróquia tem um carro de 250 mil reais, o padre anda para cima e para baixo com um carro de 250 mil e fica pedindo dinheiro. Ninguém vai lembrar que não foi o padre que autorizou a compra, que foi o conselho. Eles não sabem disso.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A gente teve uma formação que um padre da Diocese de Campinas falava sobre, inclusive, as dimensões litúrgicas, tudo isso, que não significa desleixo litúrgico. Mas existe uma ostentação que será que é necessária? Porque, no final das contas, a gente está alimentando só um mercado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. O testemunho, ele é fonte de renovação pastoral. É duro esse tema? É duro, gente. Não gosto de falar sobre isso nas formações. Mas é necessário. É necessário. É necessário. Tem muitas comunidades, gente, que passam dificuldades. Muitas. Por exemplo, tem paróquias que eu conheço que arrecadam, tipo, 50 mil reais assim. E eu conheço paróquias que, para conseguir fazer um telhado de 2, 3 mil reais, ela tem que fazer 3, 4 festas. Que ela arrecada numa festa de padroeiro 500 reais. Eu não estou brincando, isso é real. E aí, a paróquia que arrecada 50 mil compra 2 anjos, sei lá, vou dar um exemplo bem grosseiro, certo? Compra 2 anjos de 15 mil reais cada um para colocar na ponta da arca que vai fazer o cerco de Jericó. Precisa. Isso é fato real, tá? Eu já vi isso acontecer, o econômico da diocese mandou o padre devolver os 2 anjos. Porque tinha uma paróquia vizinha dele com o telhado quebrado e ele não podia ajudar. Mas ele comprou 2 anjos de 15 mil reais cada um. Isso não é viver a caridade. Isso é viver qualquer coisa, menos a caridade. Os anjos podem quebrar, porque é Baal. Não vai servir de nada. O meu irmão do lado está passando necessidade, a paróquia do lado com o telhado quebrado, ou a comunidade, a matriz linda e as comunidades tudo destruída. Testemunho, renovação pastoral. Eu sei que é um tema delicado, que gera tensões e tal, né? Eu fico muito nervoso de falar sobre isso, mas a gente precisa falar. Não dá. O mundo, a gente cobra do político que ele não seja corrupto, mas são esses pequenos detalhes que fazem muita diferença na nossa evangelização. É preciso ter claro o propósito da comunidade. A gente é um time de evangelizadores. Se a gente não caminhar como um time, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe que a gente tem que fazer gol. Padres que estão aqui, uma dica fundamental: apresentem o sonho de Deus da sua comunidade para o seu povo. Reze, peça a Deus: Jesus, o que você quer para este ano? Peça a Deus uma palavra, um slogan, uma chave de trabalho para aquele ano. Mas faça isso rezando mesmo. Faça isso colocando diante de Deus: Senhor, o que tu deseja para nós, enquanto comunidade, o nosso bairro, a nossa comunidade? O que tu queres de nós? E fale isso para o seu povo, leve isso, apresente como um projeto evangelizador, transformador: quantas pessoas eu quero alcançar, como nós queremos chamar o jovem, quantas crianças, quantos jovens eu quero. Apresente o sonho. Ninguém vai trabalhar para Deus e ninguém vai se sustentar na igreja fazendo festa, construção sem sentido. Paredes não podem falar. Elas não podem dizer: olha, minha vida foi transformada, mas pessoas podem. Famílias podem, casais podem chegar para você dizer: olha, nós fomos transformados pelo poder do Espírito, nosso casamento estava acabando e agora não está mais. É isso que restaura a comunidade. Então, se a comunidade tem propósito, nós precisamos aumentar a arrecadação porque nós temos que fazer tal coisa. Isso tudo vai fomentando a participação do agente, não só na dimensão evangelizadora, mas também na dimensão financeira. Nós investimos a nossa vida quando nós acreditamos. Nós colocamos ali. O povo de Deus é extremamente generoso. Então, nós temos que depositar sobre as pessoas o propósito de Deus. É isso que elas vão acreditar, e é nisso que elas vão trabalhar e oferecer tudo delas. Mas é para Deus.
A organização pastoral é fundamental para manter as pessoas comprometidas com a obra de Deus. A desorganização é um caos. Ninguém quer estar num lugar que não seja organizado, estruturado. A profissionalização da evangelização é essencial para o trabalho. Então, sejamos organizados, tenhamos zelo pelo trabalho pastoral. Eu falei um pouco sobre isso ontem já, né, na gestão lá. Então, tome cuidado. Ninguém quer ir para uma reunião que seja desorganizada, que não tem as coisas, que não sai do lugar. É muito chato. Então, temos que organizar. Evite algumas coisas importantes para evitar. Evite campanhas em excesso. A gente faz muita campanha, muita. Isso desgasta. Pedidos de doação, caixinhas de pastorais e movimentos. Isso aqui não deveria nem existir. Eu sei que é uma briga que o padre vai comprar na paróquia, mas é necessário. A paróquia tem que sustentar os trabalhos evangelizadores. Não tem sentido fazer caixinha para arrecadar dinheiro, as pessoas têm que dar o dízimo. Prendas, a gente vai pegando, pede para os agentes trazer não sei o que, isso vai onerando eles, ninguém se sustenta assim, as coisas são caras. Manter uma família é caro, manter uma casa é caro, o dinheiro não brota. O dinheiro não brota da pedra. Brindes, pede brinde para não sei o que, vaquinha. Evite muito isso. Ah, nós não podemos fazer? Pode, mas com sobriedade, com cuidado, observando algumas coisas, sendo bem estratégico. Porque o agente de pastoral precisa ser dizimista. Ele já vai, às vezes, fazer uma ajuda a mais, mas precisa tomar esse cuidado. Dicas práticas. Tenha uma boa campanha do dízimo. Faça o lançamento para os agentes pastorais primeiro. Apresente para eles primeiro. Faça um lançamento oficial interno. Formação. Promova formações que fortaleçam a vivência comunitária, a confiança divina, a providência, a missionariedade. Comunicação. Os agentes pastorais são um público muito próximo do dia a dia. É preciso estabelecer uma comunicação direcionada para eles. Eles têm que saber como estão as coisas. Uma comunicação direta com a gente. Eles precisam saber o que está acontecendo. Eles precisam saber que as contas estão sendo pagas, como estão sendo pagas, os desafios, as graças, tudo. A gente precisa trabalhar isso enquanto comunidade. Então, tragam esses 3 elementos para dentro do trabalho com os agentes pastorais. E é isso. E aí agora eu abro aqui para a gente olhar as perguntas. Tem uma aqui. De forma prática, como atrair esses agentes para se tornar dizimista? Às vezes temos o padre que não dá abertura para essas mudanças. E o que fazer? Pronto, primeira coisa sobre os agentes. Eu acho que tem 3 dicas ali que eu dei, que é: faça o lançamento da campanha interna para os agentes, traga formações específicas para eles, não só sobre o dízimo, mas sobre a divina providência, sobre missionariedade, espiritualidade. E outra coisa é: renove neles a experiência com Deus. Esse é o ponto-chave. Porque muitas dessas pessoas estão precisando renovar a experiência. E também trabalha uma comunicação direta com essas pessoas. A gente tem que ter um trabalho direto com o agente de pastoral. Por exemplo, aqui na assessoria, a gente recomenda que as nossas comunidades, as paróquias, né, elas façam visitas a todas as pastorais e movimentos. E aí elas vão levar o folder sobre o dízimo, elas vão dar uma mini formação e vão entregar o folder, o cadastro e o envelope já do agente de pastoral, tudo personalizadinho para eles. Então, você pode ter trabalhos específicos para o agente de pastoral, principalmente com os coordenadores de pastoral, para que eles ajudem a articular melhor esse acompanhamento dos dizimistas, né? Como recuperar os que estão afastados, né? A dimensão dos agentes, provavelmente aqui, eu acho que é a experiência da renovação mesmo. A experiência,
a renovação da experiência pessoal com Deus. Eu acho que a gente precisa promover mais isso, retiros de espiritualidade, encontros para rezar, né? A gente se reúne muito na paróquia para trabalhar, mas a gente precisa se reunir para rezar, estarmos em intercessão, em adoração, em vida fraterna, né? São raras as pessoas, eu vou lá na paróquia bater papo. Você faz isso? Você só vai para trabalhar, geralmente, ou para ir para a missa. Mas a comunidade é um lugar de vida fraterna. Então, eu preciso, é a minha casa, eu quero ir lá, vou lá tomar um café hoje. Então, eu preciso ter essa experiência. Na minha paróquia falta transparência. Eu acho que a transparência ela é um tendão de Aquiles. Tem um vídeo no nosso canal sobre, sobre prestação de contas e 2 textos no nosso site também. Tem uma pergunta também sobre prestação de contas, Jean, que pergunta, se o padre não apresentar a situação da paróquia, eu como coordenadora, posso apresentar o conselho? O que você me diz? Ela tem que ter autorização do padre, ela não pode fazer nada sem autorização do padre. O padre é o pastor irresponsável pela comunidade. Você pode ajudar o padre, se o padre disser, olha, você pode fazer a apresentação, beleza, mas quem deve fazer isso é o padre deve fazer esse trabalho. Eu acho que tudo é uma questão de diálogo, eu acho que, na verdade, na comunidade a gente não dialoga muito, isso dos 2 lados, tá? Tanto o padre quanto o agente pastoral. Muitas vezes o que eu vejo é, de fato, essa falta de diálogo. Às vezes todos estão falando a mesma coisa, mas ninguém está se ouvindo. Estão entendendo a diferença? Todos falam a mesma coisa, mas ninguém se ouve. Então eu não ouço o que o padre está dizendo e o padre não me ouve. A gente está dizendo a mesma coisa, mas a gente não se ouve. Então a gente precisa, como diz o Papa Francisco, ouvir mais com o coração e sermos uma família. Nós estamos ali como família. Estou há 10 anos na Pastoral do Dízimo e agora sou coordenador. Legal, Marcelo. Parabéns. Seja bem-vindo. É uma maravilha. Eu adoro trabalhar com a Pastoral do Dízimo. Perceber a quantidade de erros que cometemos. Beleza, babá. Vamos lá. Tem mais alguma, Ana? Peraí, tem uma aqui. Jean, podemos divulgar os valores da nossa paróquia? Não divulgamos. Acho que ele quer dizer valor do dízimo, né? Sim, eu não sou adepto à divulgação daquelas planilhas de Excel nos murais, certo? Por alguns motivos. O primeiro é a segurança. O segundo é que aquela planilha não prova nada, vamos ser realistas, aquela planilha pode ser uma planilha que você vai lá e coloca, eu acho que ela não é ela a questão. Eu acho que o que a gente precisa fazer é uma prestação de contas que seja muito mais estratégica e muito mais espiritual, por exemplo. Eu acho que um dizimista que recebe uma mensagem uma vez por mês da paróquia, dizendo assim, olha, a gente está mandando mensagem para você porque a gente gostaria de saber qual é a sua intenção de oração para este mês. Eu gostaria de coletar o seu pedido de oração para esse mês. Eu tenho certeza que o dizimista vai ficar mais feliz com essa mensagem do que assim, olha, eu estou te mandando a planilha com a prestação de contas. Qual seria a mensagem que você mais gostaria? Eu era da oração. Eu iria me sentir profundamente amado. A prestação de contas é uma obrigação. Todo mundo faz. Então, eu não colocaria assim. O que a gente recomenda é fazer um infográfico em percentual e colocar uma informação lá dizendo que a dimensão financeira da paróquia ela é supervisionada por um conselho econômico. Existe um grupo de pessoas que presta contas à cúria. Então, isso é prestado conta, sim. Entendeu? Então, assim, existe uma normativa da diocese para isso. Então, assim, não é que as coisas não são prestadas contas. A igreja não é a casa da mãe Joana. As dioceses são extremamente rigorosas. Os padres sabem, eles sofrem com isso. Eles precisam entregar as coisas bonitinhas lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado, botar a informação, dizer, e se alguém tiver alguma coisa que acha que precisa ir lá falar com o padre, essa informação está lá. Olha, você pode ir à secretaria, marcar uma conversa para ter maiores informações sobre os recursos destinados. E eu acho que a questão maior aqui, que às vezes se levanta também na prestação de contas, é justamente sobre a sobriedade no uso do recurso.
Por que as pessoas começam a colocar em xeque a prestação de contas da paróquia? É quando o recurso começa a ser, quando a gente começa a ostentar, quando a sobriedade não faz parte da nossa vida paroquial. Aí é o problema. Eu também questionaria. Ora, se eu fosse padre, eu jamais iria pegar, por exemplo, e ter um carro de 200 mil reais, 150 mil reais. Não, poderia ter, a paróquia autorizou. Não, a gente não vai comprar. Por quê? Porque para eu explicar para uma pessoa que esse carro foi vocês que autorizaram, eu não vou ter condições. Então, não tenho condições de fazer isso. Eu tenho um padre amigo meu que eu nunca vou esquecer essa história. Eu cheguei na casa dele, antes de ele abrir a porta, ele disse para a gente assim: olha, tudo que está aqui não foi eu que fiz. Eu viajei de férias e quando eu cheguei, eles tinham reformado toda a casa paroquial. E aí, quando a gente chegou, a casa nem era tão chique, mas ele ficou super constrangido, falando, não tem nada de chique aqui. Não, mas olha o tamanho dessa geladeira, eu nem precisava disso, eu moro sozinho, porque era uma geladeira daquelas grandes, duplex e tal, as pratarias tudo da Tramontina e não sei o quê. E aí ele falou para os paroquianos, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês fizeram um negócio desse? E tal, e aí a mulher olhou para o padre e disse, padre, eu fiz como se fosse para mim. A mulher que coordenou a casa, que fez eu fiz como se fosse para minha casa. Entendeu? Ela não se deu conta disso. Então, que até o padre tinha dificuldade de entrar na própria casa por causa disso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como eu também já fui em casas, que eu olhei na sala da casa da casa paroquial e só os vasos da sala custavam os móveis toda a minha casa. Eu disse, pelo amor de Deus, o que é isso? Que estava nítido que ali era uma ostentação desnecessária. Mas a gente ganhou, e de fato tinha ganhado tudo. Eu disse, não quero. Eu vou ter que explicar que esse vaso, cada vaso desse custa 6, 7 mil reais cada um. Eu tenho 5 vasos desses na sala. Entendeu? A gente tem que ter sobriedade, a gente está lidando com dinheiro de um povo. Gente, é dinheiro de gente que tira do remédio. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e elas dão 50, 60, 100 reais. A gente tem que tomar muito cuidado. O dinheiro, o dízimo é lindo, mas a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado. São palavras duras, mas a gente precisa ouvir elas. O grupo de coordenadores no WhatsApp pode fazer prestação de contas. A prestação de contas deve partir do Conselho Econômico ali. E aí vocês podem usar, eu acho interessante fazer a prestação de contas no Conselho Pastoral. Apresenta lá para todo mundo, mas não fiquem enviando documentações por WhatsApp, não, gente. Isso é perigoso, pode cair em mãos erradas. Eu já vi questões trágicas, situações, por exemplo, que o padre, um ladrão entrou e queria o dinheiro e não tinha dinheiro nenhum na paróquia. E aí a gente tem problemas sérios nesse sentido. Então, e o mundo está muito violento, né? Então tem que tomar esse cuidado. Eu acho que é isso. Beleza, gente? A gente vai conversando. Jean, o padre tem um salário fixo. E quanto seria? Ele tem isso, quem determina é a cúria. É uma normativa da cúria. É a cúria quem dita isso. E, na maioria das dioceses, eu acho que é 2 ou 3 salários que o padre tem de... algumas são... na verdade, começa... Se algum padre souber e puder dizer melhor, padre, mas eu sei que tem dioceses que começam com um valor que eu acho que é 2 ou 3 salários, e à medida que vai passando os anos, vai aumentando um pouco, ele vai tendo um aumento ao longo dos anos. Mas é mais ou menos nessa linha. Tem uma outra aqui, já, O Sidney, que deve ser um padre, falou, tá, 3 salários. Que o padre recebe o que é chamado côngrua, né? Mas depende, depois aí tem congregação que é diferente também, tudo mais. É que, na verdade, a côngrua da congregação acaba indo para a congregação e não para o padre religioso, né? O dinheiro não fica com ele. Na diocese de Caxias é 2 salários mais o plano de saúde. E varia, certo? De uma diocese para outra. O que é, Ana? Tem uma aqui mais ou menos nessa linha. Uma parte desse dinheiro do dízimo relacionado fica na comunidade. Qual é o percentual que vai para a diocese?
Isso é normativas diocesanas. Consultem os diretórios da sua diocese. Cada diocese tem a sua normativa. Mas uma coisa importante, muitas dioceses estão reorganizando isso, né? Eu conheço muitas dioceses que estão estruturando. Então, pode ser que tenha diocese que está mudando as capelas, como cada capela deve contribuir, enfim. Mas é uma questão da igreja particular. O padre, junto com o conselho econômico, deve pegar orientação com o ecônomo da diocese. Certo? E tá tudo bem, gente, não precisa gerar polêmica com nada dessas coisas, viu? No final, o mais importante é nós sermos igreja, nós temos que ser igreja. É isso, vamos para os avisos paroquiais. Amanhã nós temos mais uma formação, é a última comigo, que vocês vão me aturar, graças a Deus, né? E aí, amanhã, então, eu vou falar sobre a vida fraterna, né? A importância dela para a vivência do dízimo. Eu sempre quis falar sobre isso para as paróquias, sobre a vivência fraterna. Eu acho que é algo que a gente não ouve, não fala sobre isso nas comunidades, então a gente vai tratar sobre isso. E amanhã é a última aula, que é específica para a pastoral do dízimo. Então, na quinta e na sexta, recomendo que vocês divulguem amplamente as formações para todo mundo. A Ana vai colocar, hoje ou amanhã, eu acho que eu não sei se Ana, tu tem aqueles cards de divulgação das duas formações? Isso. A Ana vai colocar os 2 cards que a gente fez para vocês divulgarem as 2 palestras. Não está escrito em off, certo? Não está escrito Semana da Pastoral do Dízimo de propósito, tá? Então, vocês mandem assim, olha, formação paroquial. Não falem que é sobre o dízimo, porque a gente vai tratar sobre educação financeira e divina providência, tá bom? Então, a gente vai mandar para vocês esse material. Amanhã a gente libera essa aula também para vocês assistirem. A aula de ontem já está no canal, para quem não assistiu. Se você tiver alguma dúvida, alguma realidade, eu recomendo que você entre lá no nosso site, chame a Ana no chat, ou pegue ali, e aí fale com a Ana. Algumas pessoas estão me chamando no meu pessoal para conversar comigo. Às vezes eu respondo, eu consigo responder. Mas eu recomendo que você fale com a Ana para tirar dúvidas de informação sobre evento, porque a Ana tem a informação lá organizadinha para isso, certo? Mas eu estou à disposição, pode me chamar para partilhar, falar, tá lá o meu telefone, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Uma coisa importante, eu vou mandar para vocês amanhã um link direcionado aos padres e coordenadores, certo? Que é de uma pesquisa que nós queremos aplicar com vocês, que é o raio-x da pastoral do dízimo no Brasil. A gente já fez ela em 2019, se eu não me engano, e eu quero repetir ela, porque o que a gente faz? É um monte de perguntas que a gente faz para vocês e a gente monta um relatório para entregar para vocês usarem, então com informações de todo o Brasil, certo? E aí quem participar vai estar concorrendo a 3 prêmios, lá a gente vai fazer um sorteio. Um é o Programa de Mentoria Dízimo e Evangelização, que é o nosso curso que começa agora dia 3 de agosto, e também 2 kits, de 5 livros cada kit, que a gente vai sortear para 3 paróquias. Então, 2 kits para 2 paróquias e mais o curso, o programa de mentoria que começa dia 3. Então, amanhã eu devo mandar para vocês a pesquisa, mas aí é bom que responda por paróquia, certo? Não adianta um monte de gente responder, porque aí a ideia é a gente pegar o dado de cada paróquia para a gente divulgar isso no relatório, né, de pesquisa, tá bom? Eu acho que é isso, né, Ana? Tem mais algum aviso? O livro, se vocês precisarem, vocês podem comprar na loja, a Ana pode direcionar também. O programa de mentoria, a gente abriu as inscrições já, então se você quiser fazer parte, principalmente os padres que quiserem investir na formação dos seus agentes, recomendo que comprem esse curso, é um curso de 8 semanas, de aula ao vivo, bem intensa aí. A gente vai mandar depois para vocês alguns depoimentos para vocês assistirem e verem lá pelo grupo também desse curso. Sou suspeito de falar, porque eu sou professor, mas é bem legal, vocês vão gostar, não tem ninguém que, assim, a gente... Não precisei nunca devolver o dinheiro para ninguém, todo mundo sempre gostou bastante do curso, tá bom? Então, um abraço e até amanhã. Deus abençoe vocês.